Psicopatia e comunicação. Dias atrás eu vi uma pessoa falando que os psicopatas, eles são excelentes em persuasão. E eu me senti na liberdade de discordar. E nós vamos hoje aqui no nosso bate-papo entender o que é psicopatia e se realmente ele é um excelente uma pessoa persuasiva. Na verdade, quando a gente fala de comunicação, levando-se em consideração a persuasão, há outros tipos de comunicação que eu chamo de falsa comunicação. Então nós temos a coação, nós temos a persuasão propriamente dita e também temos a manipulação. E o psicopata, dentro da comunicação, ele é um coator, uma pessoa persuasiva ou uma pessoa que pratica a manipulação, né? E o assunto que nós vamos ver hoje é uma abordagem dentro da oratória e comunicação, e é importante que nós conheçamos esse assunto para melhor entender oratória e comunicação. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK, estamos aqui no Teia Lapa, Vila Romana, São Paulo, capital, com apoio técnico da Thaís. Grato, Thaís. Então vamos lá. Persuasão. Sem entrar em grandes detalhes sobre esse assunto, que é bem extenso, mais amplo e profundo, mas persuasão, resumindo, é a arte do convencimento. Ou seja, quando eu convenço uma pessoa a fazer o que eu quero, porque ela também quer. Então, pela razão, por intermédio de lógica, por intermédio de argumentos, eu convenci o meu cliente, o meu ouvinte, o meu interlocutor a fazer o que eu quero, mas porque ele também livremente quer. E aí nós já começamos a fazer algumas perguntas. O psicopata, ele realmente vem a persuadir as pessoas para que as pessoas façam o que elas querem, porque elas querem, ou há uma falha, há um problema na comunicação? E é isso que nós vamos definir. Então, persuasão, para que nós possamos entender bem e diferenciar dos outros tipos de comunicação. Persuasão é a arte do convencimento. Persuasão é o convencimento através da razão. E aí nós vamos já diferenciar de coação e de manipulação. Para mais esclarecimento, no nosso site, professorcalazans.com.br, você pode lá conhecer vários cursos que nós temos, né? Sendo um deles, comunicação e oratória, e nós temos vários módulos, e lá nós, de uma forma profunda e ampla, exploramos esse assunto. E você pode também se tornar membro da Academia de Comunicação e Oratória, e lá, tendo acesso, né, a vários cursos gratuitamente e alguns cursos com descontos especiais. E para mais informações, nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, e o nosso telefone 986936733, que também é Zap. Então vamos lá, antes de nós fazermos aí uma comparação, uma ligação entre psicopatia e comunicação, vamos falar rapidamente o que é o psicopata. Muitas pessoas têm uma impressão de que psicopata é aquela pessoa com faca, né, babando sangue, prestes a matar pessoas, né? A psicopatia ou o psicopata é muito ligado a serial killer. E realmente, os criminosos que praticam crimes do tipo serial killer realmente são psicopatas, uma grande chance aí, grande probabilidade de serem psicopatas. Mas, segundo os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicopatas necessariamente não são criminosos. E, na realidade, poucos psicopatas são criminosos. Mas, né,
a gente pode entender que usar aquela expressão, né? O inimigo mora ao lado. Há pessoas psicopatas que, embora não sejam criminosos, né? Psicopatas que não sejam criminosos, são nocivas às pessoas, ao relacionamento, né? O convívio com outras pessoas, causando muitos males, né? Então, aparentemente, você pode ter uma pessoa normal, aparentemente normal, mas ela tem indícios, vestígios, condutas psicopatas. Inclusive, há alguns especialistas que o Guido Palomba, por exemplo, que é um renomado psiquiatra, chama de sociopata. E há outros, né? E há outras denominações. Lembrando que o psicopata não é uma pessoa doente mental, tem uma deformação no sistema límbico, no sistema afetivo, então não é ligado a emoções, são pessoas que não se arrependem, não têm certo grau de amor e assim por diante. Então vamos lembrar, cuidado, o psicopata pode morar ao seu lado, né? E existe também, esse aqui é falso, pelo menos por Guido Palomba, ele diz que os cinemas, seriados, formou uma imagem do psicopata que não é normal. Aqui, psicopata é uma pessoa muito inteligente. A inteligência, segundo Guido Palomba, não está relacionada à psicopatia. Conforme ele falou, o psicopata aparentemente é uma pessoa normal. Pode ser, sim, uma pessoa inteligente, ou necessariamente uma pessoa inteligente. Uma pessoa normal, uma pessoa com uma inteligência normal pode ser psicopata. Então, o psicopata está ligado ao sistema límbico do cérebro, a parte afetiva e não necessariamente a inteligência. Pode sim, temos pessoas psicopatas muito inteligentes, mas necessariamente a pessoa psicopata não é necessariamente uma pessoa inteligente, como se a inteligência fosse o ponto alto. E, conforme nós vimos também, já iniciamos o nosso bate-papo, a persuasão, para mim, nós vamos ver que não é a marca de um psicopata. Então, persuasão é o convencimento através da razão. Nós vamos explicar aqui que, na realidade, existe sim uma comunicação entre o psicopata e o seu interlocutor. Com certeza não se trata de persuasão. Para que nós possamos entender o que é coação na comunicação, existe coação em vários aspectos, no aspecto jurídico e outros aspectos. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre a coação na comunicação. E para que nós possamos entender, eu vou dar 2 exemplos aqui. E esses 2 exemplos eu vivenciei. Eu vi uma vez uma criança brincando numa água suja, e a sua mãe, a certa distância, vendo, e gritou com ela: menino, você saia logo daí. Era uma água muito suja, água de lama, de pós-chuva. E ela falou assim: você saia logo daí, senão você vai entrar na pisa. Eu vou te dar uma surra que você vai ver. E ela foi muito assim, persuasiva. E a criança, uns 4, 5 anos, saiu ali, deixou de brincar na água, né? Então vamos lá. Houve uma comunicação aí? Não sei. Vamos fazer uma pergunta se houve realmente uma comunicação. Então a mãe queria que o menino saísse da água suja. E ela mandou uma mensagem. A mãe é portadora da mensagem, o menino o destinatário da mensagem, e a mensagem era: saia. Se nós analisarmos friamente, Calazans, houve comunicação, pois ela queria que o menino saísse, deu uma mensagem, o menino recebeu a mensagem e o menino saiu. Mas isso é um engano, na verdade isso é uma falácia em termos de comunicação, pois não houve comunicação, porque a criança saiu mediante uma ameaça. Lembra que eu falei como é importante persuasão? O que é persuasão? Persuasão é quando o seu cliente, o teu ouvinte, o teu interlocutor faz uma determinada ação, pratica uma ação porque ele quer. E aqui nós percebemos que a criança não queria sair.
Então não houve persuasão. Persuasão, arte do convencimento. É quando o interlocutor faz aquilo que ele quer. E o menino, com certeza, naquela situação, não queria sair. Mas ele saiu. Então nós podemos entender que não houve comunicação, muito menos persuasão. Tá? Então houve uma coação. Ele praticou uma ação mediante uma ameaça. E aí a gente já vai trabalhar com o psicopata. O psicopata, ele tem vários tipos de comunicação. Uma delas é a coação. Ele faz com que outra pessoa pratique uma conduta, mas não necessariamente é uma conduta voluntária. Então, afirmar que um psicopata ele é persuasivo, é uma pessoa persuasiva, é um engano, ok? E quando nós temos uma coação, nós não temos recorrência. O que é recorrência? Recorrência é quando a pessoa volta a fazer aquilo que você quer. Quando você vende um produto e você vende um produto de uma forma persuasiva, o comprador vai querer comprar novos produtos de você. Isso é recorrência. Esse menino, na primeira oportunidade que ele tiver, ele volta à água. Assim que a sua mãe não estiver vigiando, a sua mãe estiver distante, ele volta. Então, não haverá recorrência à mensagem da sua mãe. Isso que é muito interessante. Tem muitos vendedores que acham que estão vendendo. Muitos políticos acham que estão vendendo a sua mensagem, a sua ideia. Muitas vezes, a sua mensagem é uma mensagem que está ligada à coação. No primeiro momento, o seu interlocutor, seu cliente, seu ouvinte, seu aluno, sai daquele parâmetro. Ok? E uma outra experiência também que eu gosto de contar, pela qual eu passei, eu estava perto de um presídio e naquela região, foi aqui em Carandiru, no norte de São Paulo, onde à época, início de 2000, havia um presídio masculino. E muitos ex-presidiários ficavam perambulando por ali e aquela região, na época, era uma região muito perigosa e nós éramos orientados a ficar esperto, principalmente quando estava dirigindo parado no semáforo, pois havia muitas abordagens. E eu, distraidamente, com o carro, parei no semáforo com os vidros abertos e fui abordado por um ex-presidiário. Na verdade, ele se aproximou, era um senhor jovem, muito forte, e ele já debruçou no meu carro, debruçou no vidro e me ofereceu balinha e queria que eu comprasse. Mas a mensagem dele foi complicada, porque ele falou: "Ei, tio, vai comprar ou não vai comprar? Essa pessoa não ajuda nós. Depois nós volta para o mundo do crime e o pessoal fica reclamando." Ou seja, e um tom muito ameaçador. É claro que eu comprei. Então vamos lá? Ele não ameaçou com arma, tá? Ele não ameaçou violentamente, mas deixou nas entrelinhas o que nós chamamos de ameaça velada. Ele não ameaça diretamente, mas deixa claro que se a gente não comprar, se a gente não colaborar, pode haver uma consequência. E como eu não queria pagar para ver, eu paguei pelas balinhas. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: houve venda nesse caso? Ele queria que eu comprasse as balinhas dele. E eu comprei as balinhas dele. Então, de uma forma muito superficial, houve venda, professor Calazans, porque ele queria vender e você comprou. Não, essa venda, né, não é persuasiva. Eu não comprei porque eu quis comprar. Eu comprei diante de uma ameaça. Ainda que fosse uma ameaça velada, foi uma ameaça. Então não houve aqui uma comunicação e muito menos venda, tá? Porque eu não comprei porque eu quis. Persuasão é quando eu faço o que outra pessoa quer, mas porque eu também quero. Então ele quis vender, mas eu não queria comprar. Então eu comprei aqui diante coação. Então esse tipo de comunicação é
coação. E vamos lá? O psicopata, nós identificamos o psicopata diante de vários critérios. Um deles é a coação. E lembrando que o psicopata nem sempre ele conversa de uma forma aberta, às vezes de uma forma fechada, de uma forma velada, mas fica nas entrelinhas de uma ameaça. E às vezes acontece com o chefe: ó, é bom você fazer isso, hein? É bom você cumprir essa meta, hein? É bom você cumprir, realizar esse processo, é bom você realizar esse procedimento. É muito comum na relação empregatícia, chefes, gerentes, realizarem uma abordagem, uma comunicação dentro da psicopatia. É uma coação, ainda que seja velada, nós não podemos falar de persuasão. Então, aquela pessoa que afirmou que o psicopata é uma excelente pessoa persuasiva, nós não podemos concordar, tá? E aqui também não haveria recorrência. Eu jamais compraria bala daquele vendedor, porque na verdade ele não é vendedor. Então vamos lá. Em uma comunicação que está presente a coação, não há recorrência. E a manipulação, que na minha opinião, vou repetir, o psicopata não é persuasivo. O psicopata ou ele coage ou ele manipula. O que é manipulação? A manipulação é quando eu pratico uma conduta porque eu quero, mas eu fui manipulado, eu fui enganado. Quantas vezes nós compramos, nós adquirimos um produto, mas na realidade nós fomos enganados na conversa, no produto, no procedimento e no processo. Há pouco tempo uma senhora comprou um apartamento, e eu acompanhei o caso, depois, né, na falha da venda, e percebemos que o vendedor ocultou muitas coisas. Ela não consultou advogado e tinha muitas cláusulas que ela não entendia. Ficou bem claro que o vendedor do apartamento a enganou. Ela comprou o apartamento? Comprou e acabou perdendo muito dinheiro, mas ficou claro que o vendedor fez com que ela comprasse ocultando vícios no contrato. Então ela comprou porque ela quis. Então o vendedor quis vender e ela quis comprar. Então não houve coação, né, e a conduta dela foi voluntária, mas ela foi levada ao engano. Se ela fosse esclarecida em relação a todo o contrato, ela não teria comprado. Então vamos lá? Houve venda? Houve comunicação? Comunicação não houve, e muito menos persuasão, porque ela adquiriu o produto diante de uma, tá? Diante do engano, vícios ocultos. Tá? E lembrando que muitas vezes a comunicação também é velada. Resumindo, partindo para o final, vamos deixar bem claro que um psicopata, ele não é persuasivo. O psicopata, ou ele trabalha com a coação, que é a coação, mediante força, mediante a ameaça. Lembrando que a coação, eu não vou entrar em detalhes, mas para quem é da área jurídica, sabe que nós temos dois tipos de coação, né? A coação moral e a coação física. E nós não vamos entrar em detalhes em relação à coação ameaça ou ameação física. O que fica claro que para a gente pode haver os dois tipos, mas o que fica claro para a gente é que a coação é mediante uma ameaça. A pessoa compra coagida sobre força, sobre ameaça, sobre violência. Ela não quer fazer aquilo. Tá? A persuasão, ela quer fazer aquilo, o comunicador persuadiu, utilizou uma lógica, utilizou argumentos e a pessoa adquiriu. E a manipulação, a pessoa também teve uma conduta voluntária, mas ela foi manipulada, ela foi enganada para praticar uma conduta voluntária. E assim nós estamos acabando com o nosso bate-papo. Lembrando que a psicopatia é um dos nossos assuntos, e entender o que é o psicopata
é muito importante porque há mais psicopatas do que nós podemos imaginar. E psicopata não é necessariamente uma pessoa criminosa, podendo ser também, mas são pessoas que têm condutas nocivas à sociedade e que pode e prejudica muitas e muitas pessoas. E nós estamos fazendo aqui uma relação entre a psicopatia e a comunicação. Para mais informações sobre comunicação oratória e condutas, nós temos vários cursos e você pode adquirir ou obter mais informações no site do professor Calazans ou com os nossos contatos, nosso e-mail e também o nosso telefone que é Zap. Lembrando que no nosso canal do YouTube nós temos também outros vídeos sobre assunto comunicação e psicopatia. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Um abraço e tudo de bom.